Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. E no nosso podcast Entre Amigos, temos a nossa convidada super especial, que é a Valdívia Natari. Val, gratidão por ter aceito o nosso convite. Você já é da casa, né? Então, sinta-se à vontade. Conte-nos tudo sobre, na verdade, Marta. A Val, assim, ela já é nossa sócia, né? Então ela está sempre aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ela domina como ninguém, né? Que são sobre os anjos, né? E hoje em especial, que é o dia do Arcanjo Miguel, né? São Miguel Arcanjo, ela vai falar para a gente tudo que ela sabe. Não, tudo não. Tudo porque ela sabe muito mais do que ela domina esse assunto. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o conhecimento que ela tem, o conteúdo que ela tem. E esse finalzinho de setembro, ele é muito especial, né? Porque ele é carregado de energias positivas, né? Tantas comemorações, né? E o início de outubro. Então, eu coloquei esse fundo aqui de São Francisco, né? Que também já está chegando o dia dele. Então, mas hoje em especial a gente vai falar sobre os anjos. E nada melhor do que a nossa querida Val para falar um pouquinho sobre esse assunto que ela tanto gosta, que ela tanto sabe como ninguém falar. Val, conta pra gente um pouco dos arcanjos, dos anjos, tudo que você sabe aí. Fala um pouquinho pra gente. Perfeito, meninas. E mais uma vez, né? Gratidão, saudações, luz para o coração de vocês, para este momento assim tão sublime, né, que é este podcast, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem de trazer luz e consciência, não é, para o nosso povo. Isso é muito importante. E para brilhantar e iluminar, nós temos hoje, né, o Dia dos Arcanjos. É considerado Arcanjo Miguel, Uriel e Rafael, mas nós, na grande Fraternidade Branca, celebramos os 7 arcanjos, né? Os bem-amados arcanjos que há muito tempo atrás vieram, inclusive, para a Terra, né? A viver em Shambhala, quando tudo se iniciou por aqui, junto com os 7 Kumaras e tudo mais. E, sem dúvida nenhuma, eu creio que Arcanjo Miguel é um dos mais, né, mais requisitado em toda parte, assim, e através dele, os demais arcanjos, sem dúvida. E os anjos, por quê? Porque dia 2 de outubro é dia dos anjos, especialmente todos os anjos, todas as hierarquias angélicas, mas especialmente o anjo da guarda, né? E quem não conecta com seu anjo da guarda? Se não, faça-o imediatamente, porque desde que nós nascemos, desde que tudo começou a se fazer para que nós tivéssemos a oportunidade, né, da encarnação, de estarmos aqui na Terra, o Pai divino, amoroso e tudo que Ele é por nós, né, como um Pai real, verdadeiro por nós, providenciou, tomou todas as providências para que nós nunca, aliás, estivéssemos sós. E uma das primeiras coisas que ele providenciou, isso desde a nossa gestação, foi para que nós tivéssemos um anjo da guarda, né? Para nos orientar, nos apoiar, nos iluminar durante toda a nossa peregrinação pela Terra. E assim tem sido até os dias de hoje. E depois de um bom tempo, os arcanjos também vieram fazer parte da nossa vida. E hoje, mais
assim, uma forma, né? Porque nós temos até algumas tabelas angélicas, os 72 anjos, né, na Kabbalah, que pode nos trazer a revelação de quem é o nosso padrinho, de quem é o nosso anjo, não propriamente nosso anjo da guarda, porque esse é muito íntimo, particular, e para saber o nome dele, nós precisamos de nos conectar e até perguntar a ele. Mas o padrinho é justamente aquele que nós podemos ter através das tabelas cabalísticas, né? Inclusive no nosso livro, O Poder dos Raios, nós temos essa oportunidade. Lá tem a tabela cabalista e revela a revelação de quem é o anjo padrinho, né, pela data do nosso nascimento. E o nosso arcanjo nós podemos também descobrir através dos 7 raios e do seu raio cósmico de missão. Foi com esse intuito, inclusive, toda essa canalização, todo esse trabalho, né, com os raios, e também nos decretos, tem lá os 12 raios, a revelação, né, dos 12 arcanjos pertencente a cada raio de missão do ser humano. Uma forma também de ter todo aquele apoio, todo aquele suprimento divino que tanto nós carecemos, e eu diria que hoje, né, nos dias de hoje, mais ainda. Então, são fórmulas maravilhosas, né, que o Pai Divino providenciou para que nós nunca nos sentíssemos sós aqui no planeta, né? Para nós darmos cumprimento da nossa missão enquanto estivéssemos aqui peregrinando pela Terra e sábios, conscientes daquilo que viemos fazer. E para isso nos deu todo o suporte, né? Que é a espiritualidade de um modo geral, né? E esses seres são seres que nós podemos acessar com mais facilidade. E, curiosamente, cerca de 2000 e foi exatamente em 2020, não, 2018, para ser mais precisa, que eu recebi uma mensagem, né, dos nossos bem-amados mestres da Grande Fraternidade Branca, e um apelo justamente para que nós, a humanidade, deveria aproximar-se mais dos seus anjos e arcanjos, porque seriam eles, nos momentos, enfim, difíceis que estavam por vir, que poderia estar nos assessorando, nos assistindo de uma forma mais direta. E Arcanjo Miguel, por sua vez, em 2021, teve que se recolher, e recolher, inclusive, enfim, toda a hierarquia, né, também, para dar continuidade, e de lá, né, dos céus superiores, nos prestar o divino auxílio, mas não nos desamparando, deixando legiões e legiões e legiões de anjos, para continuar conosco aqui na Terra, especialmente aqueles que abraçaram conosco a nossa própria existência, a nossa própria encarnação. Então, caberia ao ser humano, né, todos nós, independente de credo e de religião, fazer esta conexão, esta aproximação com os anjos e arcanjos, para nós nos sentirmos supridos, apoiados, amparados nos momentos difíceis que poderiam vir a termos, né, no decurso aí da caminhada, da estrada aqui, pelo planeta Terra. E haja visto que veio, né, logo em seguida, em 2019 para 2020, momentos muito difíceis. E eu tenho certeza que todos aqueles que, de alguma forma, manteve a sua conexão, né, com o Pai Divino, assim, com toda a hierarquia, seus mentores, protetores, guias espirituais, né, orixás, enfim, a espiritualidade de um modo geral, né, os santos, enfim, anjos e arcanjos, com certeza não se sentiu, né, assim, enfim,
diante de todo aquele desafio que todos nós estávamos enfrentando. E eu acredito que devemos assim continuar, porque ainda sabemos, né, que dias de desafios continuarão vindo ao nosso encontro, e tudo vai depender de como cada um de nós estivermos nos comportando, né? E eu espero de coração que todos estejam conectados com os céus superiores para ter toda assistência de que assim necessitar, de acordo com aquilo que cada um tiver que atravessar, né? E aí, então, nós precisamos conhecer um pouquinho mais do nosso bem-amado Arcanjo Miguel, né? Porque, como eu disse há pouco, este ser é o mais, acho que, conectado, né? Todo mundo se conecta, todo mundo busca, e não há para menos, né? Não é para menos, porque realmente ele está conosco desde, né, de muito tempo, e tomou todos os cuidados para não nos deixar desamparado, mesmo que ele teve, né, que se ausentar um bocadinho da Terra, não estar tão presente no planeta Terra, mas deixando aí todo um exército dele para continuar nos dando apoio. Então, acredito que nós podemos conhecer um pouquinho, textos, inclusive, extraídos, né, que vou fazer questão até de fazer algumas colocações, tal como está mesmo no nosso livro, que em breve estará aí também a possibilidade de todo mundo adquirir, de uma forma bastante inauguradora aqui com vocês, né, fazendo um prévio lançamento para trazer essa mensagem assim, pura tal como ela é, tá bom? Então, Miguel e os sete arcanjos, embora falando e focando um pouquinho mais nele, em homenagem a ele e através dele, a todos os anjos e arcanjos. Sintam-se homenageados, abraçados e amados por todos nós, tá bom? Então, bora lá. Arcanjo Miguel é a espada de luz. Até sinto por não ter tudo aqui à minha volta, porque o altar, né, as imagens, as espadas, as coisas todas, está lá no sítio, no altar que temos lá, né, ali, firmezinho, lá no sítio, tá bom? Miguel, quem vem a ser o Miguel, né? E qual de fato a representação que este ser maravilhoso tem para conosco? Ele é o verdadeiro clarão flamejante que rasga as trevas. Podemos vê-lo assim, porque é exatamente assim que ele é. Então, o seu nome, quando ecoa, transforma-se como um desafio, na verdade, um desafio eterno, né? Por quê? Porque ele é como Deus. Quem como Deus, né? Então, um grito que ressoa nas profundezas do cosmos, lembrando aos soberbos, né? E às sombras, que nada pode se igualar ao Criador. Então, ele faz questão de deixar tudo isso bem claro. Então, num texto, né, uma origem de um contexto bíblico diz assim: em textos canônicos do Antigo e Novo Testamento, Miguel é apresentado como um arcanjo de alto posto. Ó, é bíblico, tá lá. Ele não é descrito com muitos detalhes físicos, mas é mencionado em passagens que enfatizam sua função de guerreiro espiritual. No livro de Daniel, por exemplo, ele atua como protetor do povo de Deus e chefe das hostes celestes durante tempos de tribulação. Sempre, sempre nas tribulações, inclusive todas aquelas que a gente vê lá,
biblicamente citada, lá estava Miguel, né? Empunhando sua espada e como aquele guerreiro trazendo exércitos de luz para proteger e defender todos aqueles que estavam conectados, que é esse chamado que nós fazemos para que nós também, né, para os momentos de tribulações, nós ter ele ali, ó, à frente, nos defendendo e protegendo. Pois bem, no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, Miguel lidera os anjos na vitória sobre o dragão, ou o inimigo e seus seguidores. Olha só, em tradições apócrifas e na teologia cristã posterior, Miguel é visto como juiz, ó, defensor da fé e guardião das portas do céu. Olha a grandeza desse ser, desse arcanjo maravilhoso. Poderes e força. Então, vem da onde esses poderes e força? De um guerreiro espiritual. Miguel é descrito como um combatente poderoso, capaz de expulsar e derrotar forças demoníacas. Ele é um dos únicos, tá? Em todos os tempos. Cabeça das hostes celestes. Atua como líder militar das legiões angélicas em batalhas contra o mal. Olha a grandeza. Proteção e intercessão. É visto como protetor dos fiéis, proporcionando auxílio e defesa espiritual para aquele que o chama. Autoridade divina, seu poder emana da vontade de Deus, diretamente da vontade de Deus. Vem o poder de Miguel, por isso que ele é tido como Deus, sem autonomia própria, representando a justiça divina, né? Porque ele cumpre fielmente a vontade de Deus. Função e simbolismo que envolve, né, este amado arcanjo, justiça e proteção. Miguel simboliza a luta pela verdade, pela justiça, pela proteção dos inocentes. Oração e invocação. Em muitas tradições, é comum invocar Miguel para proteção em batalhas espirituais, decisões difíceis, situações de perigo. Figura de autoridade celestial. Ele representa uma ordem, né? A ordem divina diante do caos e a vitória da luz sobre as trevas. Sempre. Então ele surge envolto em armaduras de fogo celestiais, com uma espada feita da própria essência da justiça. Por isso, flamejante, né? Por onde ele passa, né? Quando a gente pede sua proteção, sua ajuda, ele corta, porque a espada flamejante, ela tem esse poder divino de, né, exterminar mesmo. Então, onde seu passo toca, os véus da ilusão se desfazem, tá? Onde sua mão se ergue, o mal se estremece. Por isso, ele não pode ficar de fora da nossa conexão nunca. É o guardião das fronteiras invisíveis, aquele que permanece firme entre o céu e a terra, protegendo as almas que buscam a luz. Não é só quando pede a proteção deles, mas as próprias almas, as próprias pessoas, quando está em conexão com a luz, buscando um caminho de luz espiritual, um despertar de consciência superior, lá está a proteção deles, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque, senão, não aguentaríamos, né? Nós cairíamos com mais frequências frente aos desafios, né? Porque há uma guerra constante, guerra interna,
e também a guerra externa, para não permitir que a gente permaneça ali firmes, né, naquilo que nosso propósito deseja seguir e continuar, tá? Então, o seu olhar é como relâmpago, revela, purifica e confronta. Olha só, em sua outra mão, a balança, né? Muitas imagens dele é retratada assim. É a balança da verdade. Pesa os corações, separando o que é puro daquilo que é corrompido. Por isso, nós não precisamos, muitas vezes, querer fazer justiça com as próprias mãos ou desejar, sabe, que haja, né, determinadas coisas que não está dentro daquilo que é para nós decidirmos. Por quê? Porque já está tudo pronto e preparadinho, já tem quem cuida disso para nós. Miguel é o príncipe dos exércitos celestes, comandante da harmonia universal, mas também é próximo. Ampara os que tremem, fortalece os que caem, inspira aos que lutam contra seus próprios dragões interiores. Né? Quando a gente vê que as coisas não estão lá muito boa para o nosso lado, mesmo por conta dos nossos dragões internos, é Miguel que nós devemos chamar para nos dar essa força e esse amparo. Quando invocado, não chega como sombra ou sussurro, mas como trovão luminoso, amedrontando, né? E lembrando que a vitória não é do mais forte, mais do que se entrega à luz. Então, é isso que nós precisamos nos atentar, sabe? Manter aí, ó, na nossa consciência, essa frase dele, sabe? E sua celebração, né? No 29 de setembro, no dia 29 de setembro, a Terra se curva diante dele em festa. Porque nesse dia a chama azulada de sua espada se acende no coração dos fiéis, recordando que cada ser humano é chamado a vestir também a armadura da fé. E em 8 de maio, olha que interessante, comemora-se a sua aparição no Monte Gargano, na Itália, tá? Olha, no dia 4, não, desculpa, 8 de maio, sempre 8 de maio, é também comemorada a aparição dele na Itália, como um selo, tipo, né, de que o céu nunca abandona a terra. Essa é como se fosse mesmo um carimbo para toda a existência, sabe? E assim, São Miguel não é apenas um arcanjo, ele é o eco da justiça divina, a força da esperança contra o medo, o anjo da coragem e da vitória eterna, sabe? Isso que eu gostaria muito que carimbasse assim, sabe? Como um ferrete mesmo no coração e na consciência de todos nós, né? De todas as mentes, para nunca ter que sentir-se e entregar-se ao medo, em qualquer instância das circunstâncias que porventura possa estar atravessando, sabe? Bem, assim São Miguel, né, como disse, não é somente um arcanjo. Por tudo isso, não, tem muito mais. E como que ele trabalha? Atua como defensor da fé, especialmente, protetor contra energias negativas, ataques espirituais e forças sombrias.
inspirando-nos coragem, determinação, confiança para enfrentar desafios e superar os medos. Né? Trabalha trazendo clareza mental para nós, ajudando a tomar decisões alinhadas com a verdade e a justiça divina, porque a missão maior dele é cumprir a vontade do Pai. E uma das vontades do Pai é a justiça divina. E defensor da fé, defender a nossa fé. E em práticas espirituais e esotéricas, né, ele é invocado para limpeza energética, corte de vínculos nocivos e proteção de pessoas, ambientes, caminhos e tudo mais. E sem nenhum problema podemos fazê-lo, né? Porque já sabemos, ele, assim como um exército de anjos dele, carrega a espada flamejante para fazer o trabalho, né? Bom, o papel de Miguel como arcanjo ligado ao primeiro raio de luz na tradição da grande fraternidade branca, que é, né, a nossa ordem em particular, o contexto geral, no caso, né, na teosofia e nas tradições da grande fraternidade branca, Miguel, ou Micael, Micaéliro, ele é visto como líder das hostes celestiais e guardião da primeira chama, que é o raio azul, que está associado ao poder, à vontade divina, né? A proteção e a fé. O primeiro raio representa a vontade divina em ação, emanando força, coragem e disciplina, tá? Então, a função principal de Miguel no primeiro raio é proteger e fortalecer a chama da vontade divina, nos iniciados, nos discípulos que trabalham com o primeiro raio. Não só pertencente ao primeiro raio, mas todas as pessoas que trabalham com o primeiro raio, que, como eu digo sempre, não temos que nos deter só ao nosso raio de missão. Devemos procurar estar no chamado, né, para trabalhar com todos os raios, os 7 e os 12 raios. E daqui a pouco vou revelar, né, já vai estar pronto a revelação até o 33º raio. Então, acelerar, né, o segundo trabalho dele ali fervoroso é acelerar a manifestação da luz e da justiça do plano divino por meio da ação decidida e da liderança firme. 3, atuar como guia para a disciplina interna, o discernimento moral, a defesa contra as traições, né, de um modo geral, de energia sombria ou do egoísmo descontrolado no ser humano ou numa nação e tudo mais. E 4, harmonizar a energia do raio com a energia do coração, para evitar apenas, né, que as forças sem compaixão promovendo um equilíbrio, porque, né, nós sabemos que isso corre à solta, né? Muitas forças sem amor e sem compaixão, então ele também trabalha para promover um equilíbrio entre este poder, né, e trazer a compaixão para todos os corações. E como trabalha na prática? Né? A gente sempre fica imaginando como seria isso, né? Esse trabalho todo na prática. Através de meditação e de visualização que nós devemos manter. Muitos praticantes invocam Miguel para fortalecer a chama da vontade, pedindo proteção, clareza de propósito durante rituais, visualizações ou meditações. Trabalho e serviço. Auxiliar em atividades de proteção, purificação de ambientes energéticos, né? Como a gente já falou, defesa contra as influências negativas, de um modo geral, podemos, né, ter ele ali na prática, mas principalmente manter a integridade,
do trabalho e do serviço à vida no caminho espiritual, né? Ele se agrada muito quando é chamado para esta finalidade, tá? E como é tudo isso, né, também envolvendo a nós o serviço aos outros, agir como defensor dos oprimidos, promover ações justas alinhadas à vontade divina, disciplina e coragem, desenvolvendo, né, e desenvolver a determinação para enfrentar desafios espirituais, mantendo a fé no plano maior, para tudo isso, e como eu disse, agrada muito ao coração dele, quando é chamado. E observações à prática, de um modo geral, né? Diferentes correntes, inclusive da Grande Fraternidade Branca, podem ter variações terminológicas, tá? Por exemplo, o primeiro raio de luz, chama azul, força da vontade, mas o essencial é o alinhamento que nós devemos, né, ter com a vontade divina, proteção, disciplina e liderança, e coragem, confiança, porque tudo isso é o que realmente Arcanjo Miguel pode nos transmitir, nos favorecer e muito. Miguel e a Cabala Santa, claro que não poderíamos citar nem que fosse um pouquinho, um bocadinho, né? Miguel, como arcanjo de proteção e força, ele é associado, né, a Sefirá, no caso de Reset, ou seja, misericórdia, ou Geburá, que é a força e justiça. Então, dependendo da tradição, comumente visto como guardião e defensor da humanidade, em muitas, inclusive, leituras cabalísticas, né, os arcanjos atuam sobre as sefirotes, sempre, como emissários, tá? E Miguel pode representar a combinação da força, que é Kevurá, e proteção divina, que sustenta, né, toda essa força cósmica que nós podemos receber e trazer para nós no dia a dia. No esquema dos sefirotes, né, ou seja, das sefirá, você pode correlacionar Miguel a Reset também, que é bondade e misericórdia, tá? E quando enfatiza proteção amorosa na intervenção benevolente, Gevurah é força e justiça, quando enfatiza disciplina, proteção firme e defesa. Então, tem essas duas maneiras ou dois pontos importantes que podemos contar com a ajuda, né, o auxílio amoroso, assim, direto de Miguel. E a explicação sobre a face de Miguel, que impõe disciplina, proteção e discernimento. Também não podemos deixar passar em branco. Função principal. Miguel, como guardião da ordem divina e defensor da fé, sua presença inspira coragem, responsabilidade e a capacidade de agir com justiça, mesmo diante de desafios. Então, disciplina vem da onde? Da Sefirá Gevurah, que representa a força, limite, julgamento justo e discernimento. Miguel, nesta face, no caso, atua para estabelecer fronteiras claras, corrigir desequilíbrios, impedir que impulsos destrutivos, né, se imponham, sinal morfológico com uma atitude firme, sempre, né, resolução serena e foco na execução de tarefas importantes, sem falhar no compromisso. E um sinal visual, né, que nós devemos ali ter uma postura firme, olhar sereno e a cor associada a ele, o azul escuro,
né, que também atrai, chama muito a atenção de Miguel, assim. E proteção, né? A proteção de Miguel envolve defesas contra ameaças físicas e espirituais, proteção da dignidade humana, né? E preservação da ordem moral. Ele funciona como escudo, nós podemos colocar assim, por isso que sempre está representando, né, espada e escudo, né, de Arcanjo Miguel, guiando e fortalecendo quem atua em prol do bem comum e da justiça, né, ele está ali sempre pronto a apoiar e proteger. A cor de apoio do bem-amado Arcanjo Miguel é o azul médio também. Tem o azul escuro e o azul médio, e como vocês vão ver, o azul claro agora. Discernimento, no caso, pro discernimento, né? Então, é a conexão com a capacidade de distinguir entre intenções nobres e motivações egoístas. Incentiva a tomada de decisões responsáveis baseada em ética, responsabilidade e compaixão pelo próximo. E aqui ele atua, no caso, o que apoia ele é o azul claro, né? Então ele usa 3 forças, né, no caso de azul, para executar, né, aquilo que ele precisa, de acordo com as nossas necessidades, tá? E aí, harmonia entre força e compaixão. Embora imponha disciplina, porque isso ele faz muito, tá? É uma tentativa constante impor a disciplina para nós. A face de Miguel, que lida com Guevara, também busca equilíbrio com Reset, que é a misericórdia, né? A força é temperada pela finalidade de proteger, não de oprimir nunca, e sim proteger. Então, o objetivo é manter a ordem sem perder a humanidade. Agir com firmeza quando necessário, mas com responsabilidade e respeito sempre. E o tom visual que ele nos passa é o equilíbrio entre os tons azuis, para a gente ter justamente essa harmonia de que nós precisamos, né, entre a força e a compaixão, ligando as duas sefirá em nós, iluminando, na verdade, acendendo, né, essas duas sefirá. Prática recomendada. Vamos lá. Primeiro, meditação focada. Visualize Miguel com a luz firme, envolvendo você um espaço de trabalho para fortalecer discernimento e proteção. Isto é como nós sempre devemos buscar visualizar. Uma afirmação, né, que todos devemos, assim, até anotar, para depois a gente se manter sempre nessa recomendação de Miguel. Que a minha disciplina seja guiada pela justiça, que minha proteção seja jovem e compassiva, e que meu discernimento seja claro e justo. Recomendação de Miguel. Símbolos que envolvem Arcanjo Miguel. Sempre uma vela azul, né, nas tonalidades citadas aqui, qualquer uma delas, simbolizando justamente aquela conexão, né, para lembrar essa função em nós, tá? O símbolo é a espada, né? Como nós sabemos, a balança também. E aí está, né, a mensagem que gostaríamos, né, que tínhamos e trouxemos para apresentar para vocês do nosso amadíssimo Arcanjo Miguel.
E junto deles, né, dele com os arcanjos da semana, Miguel rege o domingo, não esqueçamos disso, tá? E sempre devemos conectar ele a qualquer hora, claro, a qualquer dia, qualquer tudo. Mas Miguel trabalha, né, ou seja, todo o seu exército, em particular especial, no domingo, tá? Envolvendo o planeta todo em nossos corações com o raio azul, incutindo justamente todas estas qualidades divinas que nós citamos. Na segunda-feira, nosso amado Jofiel, né, com o raio amarelo ouro, trazendo-nos a iluminação, a sabedoria e o discernimento. Na terça-feira, né, o Chamuel, com o raio rosa, tolerância, paciência e tanto que nós precisamos, né, para a gente, enfim, superar todas as intempéries que possam surgir. Na quarta-feira, o nosso amado Gabriel, com o raio branco, né? Assim, Madre Pérola, trazendo a ressurreição e a vida, e especialmente a harmonia, tá? Na quinta-feira, Arcanjo Rafael, nos trazendo aquele banho de verde esmeralda, procurando curar todos os males, né, que pairam sobre o planeta Terra e em nossas vidas, concentração e o despertar para a verdade, para que através da verdade, nós conhecendo a verdade, nós encontramos, né, o equilíbrio tão almejado e a cura. Na sexta-feira, nosso amado Arcanjo Uriel, com a energia do Orubi, trazendo-nos a paz, a tranquilidade, a serenidade, né, a compaixão, enfim. E no sábado, o arcanjo Ezequiel, ou Zadkiel, que nos traz o raio violeta, né, a energia do raio violeta, para transmutar tudo que não é luz, né, dissipar todo aquele acúmulo de muitas vezes energias negativas que a gente acabou deixando pairar, né, nos nossos caminhos devido aos desafios. Então vem o raio violeta no sábado para transmutar, seccionar, né, tudo que não é luz de nós, do nosso interior, da nossa mente, dos nossos caminhos, das nossas coisas todas, né, do dia a dia, da vida de um modo geral. Então, observem que Arcanjo Miguel, né, quando veio e trouxe os 6 arcanjos com ele, para nos dar todo o suprimento de que nós necessitamos para cumprir com êxito, né, coroando as nossas vidas com as bênçãos amorosas de todo o suprimento divino. Por isso, né, que nós iniciamos dizendo, né, o Pai Divino tomou todas as providências para não nos faltar nada que precisássemos para dar cumprimento da nossa missão aqui na Terra. Então, bora pegar nas mãozinhas deles e dos anjos e, ó, seguir em frente, né? Seguir em frente, porque a gente sabe que não está só de maneira nenhuma. Tá Nossa, bom? que delícia escutar tudo isso que você passou para a gente, essa aula, né? É muito bom, assim, é muito confortante, né? A gente é, saber, né? Escutar isso, principalmente você que é uma estudiosa e você está sempre conectada, está sempre canalizando as mensagens, é muito confortante, assim, parece que fortalece a nossa fé, né? Só de escutar você falando e com a sua desenvoltura, né? A gente não pode deixar de falar isso, né? Você É tem uma gratidão, querida. para falar sobre isso com uma facilidade incrível e não sei, eu fico aqui babando assim, de falando com tanta propriedade, né? Porque eu imagino que você já tenha vivenciado várias experiências
dentro da Fraternidade Branca, e a gente combinou, né, de fazer uma meditação agora no final, e assim, eu já tô assim, totalmente zen. Depois de tudo que você falou, eu vou ter que rever esse podcast várias vezes e fazer várias anotações também, por conta de várias informações que você passou pra gente, né? Inclusive, hoje eu estava dando uma olhada no nosso canal e tem lá o Manto da Invisibilidade, que é um... Eu gosto bastante, né? Do Manto Sim, da Invisibilidade de Arcanjo Miguel. sim. Mas, assim, eu viajei aqui, você falando, e assim, dá uma paz incrível. Assim, não preciso dizer, né, a admiração que a gente tem por você. E, assim, é sempre encantador escutar você falando sobre os anjos, sobre Arcanjo Miguel, né, sobre a fraternidade. Ah, e é muito inspirador e animador também ouvir isso, é um incentivo, né, também para mim, nunca esmorecer, né, nunca desanimar, como diz o nosso amado Saint-Germain, porque é como ele fala, né, nunca desistirei. Então, porque é necessário, sabe, a gente sente quando a gente ouve, né, palavras como a que você, nesse momento, transmitiu, isso também fortalece, sabe, a alma, né, nos encoraja, nos enche, nos preenche, para que a gente continue, para não deixar nada esmorecer, né, o nosso caminho no cumprimento dessa missão, porque a proposta, o propósito, né, daquilo que a gente traz, cada um de nós com a nossa missão, como o que eu trago, né, é esta, sabe? É realmente ter, proporcionar, sabe? Realmente essas chispas, né, de luz que a gente procura regimentar com o próprio trabalho interior, o próprio comportamento, as ações, né, a dedicação aos estudos, a prática, né, da oração, das meditações, de tudo aquilo que a gente sabe que pode contribuir com a nossa evolução. E acho que, principalmente, né, a oportunidade de poder fazer, seja através dos livros ou através de um podcast, né, desse momento, é isso, sabe? A gente ter tudo isso para contribuir, né? Ou, por menor que seja, a gente poder fazer jorrar essa luz que é a proposta maior do plano divino, do plano superior, né? Porque eu acredito muito em tudo que eu procuro transmitir, é a minha convicção, né? Eu acredito muito naquilo que escrevemos, né? Canalizamos, aquilo tudo que nós temos desenvolvido em prol de realmente ser contribuição, né? De alguma maneira, é convicção também, né? É a nossa fé, a nossa crença, é tudo aquilo. Então, eu acredito que por isso flua, né? Que é o que a gente procura, né? Não só falar, né? Porque eu sempre aprendi com o plano espiritual, desde lá de trás, quando minha vida, né, espiritual começou, sempre foi o ouvido mais perto da boca, é aquele, né, do qual fala. Então, eu sempre procurei também, na hora de transmitir as mensagens, sabe, canalizada, ou aquelas que vêm assim do coração orientando, eu sempre ouço para ver se eu estou vivendo de acordo, sabe? Se eu estou em harmonia com aquilo que eu transmito, né? Então, eu acho isso muito importante. Gratidão A pelas gente palavras e por todo esse carinho, esse aconchego. É muito bom.
Assim, a gente é testemunha de que você transmite tudo isso, mas você vivencia isso, porque às vezes as pessoas falam e no dia a dia, né, agem de outra forma. E a gente sabe que no seu caso é exatamente, você age de acordo com o que você prega, né? Não é fora disso. Então, a gente que convive com você já há algum tempo, né? A gente adora, né, estar com você, conversar com você, e tudo que a gente combina, tudo, você é muito correta com as coisas, então é diferente de alguém que prega alguma coisa e age completamente diferente, né, no seu dia a dia. Não é seu caso. Então, assim, sempre nos dá muita alegria quando você está com a gente, e principalmente quando você traz tantas informações. A gente tem pulverizada algumas informações do que você falou, mas parece que a gente escutou pela primeira vez agora, né? Porque você consolidou tudo, né? Então, Sim. é a cor, é não sei o quê, mas você falou por quê, você deu muito mais cor, né? Literalmente, você deu muito mais cor a toda a história, né? Você falou de muito mais coisas que a gente às vezes não se liga, né? Sim. Né? Do que representa. A gente sabe que hoje é o dia dele, mas assim, você conseguiu resumir, né? Porque ele é muita luz, né? Então você conseguiu resumir de uma Sim. maneira sublime, assim. Eu tava Uma faísca, né, de tudo que ele representa, assim, de tudo que ele é realmente. Nós precisaríamos de muitas horas, talvez anos, falando. verdade. E é com muita alegria, né, que a gente fala no dia dele, ou que não seja no dia dele, né, falando, Sim, sim, porque é uma força que traz para a gente um respiro, né, no nosso dia a dia, que sim, é tão difícil, né, sim, todas as atribulações que a gente tem no nosso dia a dia, mas assim, escutar você falando dele dá um aconchego no coração, né? fortalece, né? E enche o nosso coração de esperança, eu acredito, Sim, sim. né? E Que é muito bom, maior, né? Às vezes não é só o nome, é muito maior do que a gente pode falar, né? Pode se expressar em palavras, né? Quando você fala, a gente consegue sentir, né? Todo esse amor, assim, né? Essa harmonia que ele nos representa, que ele nos dá de força, né? Nos momentos mais difíceis. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar, não só a gente sentir, né? É a gente ouvir, a gente falar e a gente perceber que realmente é uma força muito maior do que a gente pode imaginar, né? verdade. É sim, muito. Ai, a gente amou você estar aqui hoje, mas você prometeu para a gente que vai fazer uma meditação. Com certeza, bora lá. Temos uns minutinhos, nós faremos. Inclusive, estou eu aqui com a minha espada, né? A minha cianita azul. Uhum. Linda, muito linda, hein? Poderosa. Que é a espada, né? É considerada a espada de Arcanjo Miguel, e ela Sim, comigo. maravilhosa. Eu tenho uma menorzinha, azulzinha, Ares, mas que também grandiosa, eu sou né? apaixonada Na, na luz. né? Pela cianita azul. Sim, a cianita azul. Linda. Então, bora lá? Vamos. Vamos. Então, nesse momento, creio que é um momento muito especial para nós nos tranquilizarmos por alguns instantes, cerrando os nossos olhos, nos aconchegando numa postura confortável,
de maneira que nós possamos fazer algumas respirações profundas pelas narinas, exalar o ar pela boca, para que juntos possamos fazer essa pequena viagem ao encontro de Arcanjo Miguel. E para tanto, convido a todos a encontrar um lugar tranquilo e confortável, costas eretas, inspirar profundamente pelas narinas, expirar pela boca, repetindo quantas vezes sentir necessidade, até que você se sinta tranquilo, tranquila, sereno, e juntos podermos fazer essa conexão com a grande fraternidade branca. Convido a todos, neste momento, visualizar uma esfera de luz branca à sua volta, expandindo-se lentamente até formar um halo de energia ao seu redor. Sinta a presença serena de pureza, compaixão, que caracteriza neste momento a grande fraternidade branca. Pense, unidade, no serviço desinteressado e na proteção verdadeira que você pode agora sentir. E juntos, façamos, acompanhando mentalmente esta invocação ao Arcanjo Miguel. Se possível, repetindo mentalmente. Traga a imagem do Arcanjo Miguel agora diante de você, com a espada de luz prata erguida, cercado por uma cintilante chama azul. Mentalmente diga: Arcanjo Miguel, guardião da verdade da chama azul, em alinhamento com a grande fraternidade branca, eu me abro à tua proteção, clareza e coragem. Agora, visualizando da proteção e clareza, imaginem uma luz azul prata envolvendo todo o seu corpo, vindo da espada de Miguel. Ela penetra lentamente pela cabeça, perpassa seu pescoço, ombros, troncos, braços, as pernas. Sinta essa energia fluindo por todo o seu corpo, por todo o seu ser. E faça agora, sinta agora a sua mente tornando-se mais clara, seus pensamentos livres do medo, discernimento afiado, palavras cuidadosas que você vai expressar a partir de hoje. Sinta agora uma conexão com a fraternidade, visualizando a mesma luz, envolvendo um círculo maior ao seu redor, ao lugar onde você se encontra, conectando-se a uma rede de luz, a grande fraternidade branca, que se estende além do espaço. Sinta-se parte desta rede de proteção e serviço, alinhamento ético
deste servir a vida com o arcanjo Miguel, com seu anjo da guarda, com os seres de luz que abraçaram com você esta encarnação, esta existência. E reafirme internamente o compromisso com a verdade, a justiça e o bem maior. Pense, pense nas ações que beneficiassem e se incentiva você a proteger também os inocentes e a favorecer a harmonia onde quer que você esteja e onde quer que você alcance com seu pensamento, com seu sentimento e com suas ações. Traga agora lentamente a intenção e sua atenção de volta ao seu corpo, reverenciando através do seu coração, reverenciando o coração de Arcanjo Miguel, o coração dos 7 arcanjos e da legião de anjos que abraçou com você esta encarnação e a sua missão na Terra. E ao mesmo tempo que você faz esta reverência, você agradece, você sente o seu coração preenchido de amor, de bênçãos e de gratidão. E volte ao seu sistema normal, à sua nave corpórea, e respire profundamente pelas narinas. Exale o ar pela boca, mova suas mãos, seus pés e sinta-se de volta, agradecidos por esta oportunidade e que todos permaneçam na mais harmoniosa luz, luz de Deus, do Altíssimo, que nunca falha. E a Ele rendemos toda graça, louvor e gratidão por tudo que temos criado juntos, em bênção, em amor e em paz. Assim seja, assim é e sempre será. Amém, amém, amém e amém. Assim seja. E respirando profundamente, nós vamos voltando ao nosso estado de consciência e natural. Desculpa a minha emoção, mas eu sempre me emociono muito. Gratidão, gratidão, meninas, por esta oportunidade. Acho que está sem som. Você está sem som aí. Desculpa. Você é um presente aqui para gente. Toda vez que você vem, realmente se enche de luz aqui, né? O canal, e tenho certeza que as pessoas vão se sentir muito acariciadas, eu acho, né?
é uma leveza que você traz para a gente, e, né, a gente não tem como agradecer a sua amizade, a sua generosidade com a gente, né? Desde que a gente começou a conversar, você sempre foi muito gentil e sempre muito solícita com a gente. Então, não tem como agradecer a tua presença aqui hoje, em especial, mas todas as vezes que você está aqui é sempre muito bom. Fico muito feliz e muito agradecida por essa oportunidade. E podem acreditar, é sempre, sempre com muita alegria e gratidão. Sabemos. E a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem projetos, né? Tem muita coisa boa vindo por aí. Em outubro a gente vai ter muitas novidades, muitas surpresas, né? Legal, Ainda o que é, mas tenho certeza que as pessoas vão gostar muito do que a gente vai trazer. com E certeza. temos, né, as suas ideias, o seu carinho com a gente e sempre contribuindo muito com o nosso conteúdo, né? O nosso conteúdo, a gente gosta de trazer novidades, a gente gosta de trazer coisas boas e você é uma das pessoas que trouxe muito direcionamento, né? Trouxe muitas pessoas que hoje estão com a gente e indicaram pessoas, então você é muito especial para a gente, sempre. Gratidão. Tá bom? Amor e bênção, luz, sempre. Sim. Para vocês. E a gente vai divulgar também alguns livros da Val, né? Depois a gente vai colocar nos stories e tudo, a gente vai colocar para as pessoas conhecerem, né? Porque a Val, ela tem vários livros publicados, muita coisa vindo boa por aí também. Então a gente vai divulgando também os livros dela, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Gratidão por mais essa bênção. Muito obrigada, Val, por todo esse que você trouxe para a gente hoje. E a gente te espera em outubro. Com certeza, já estou. Gratidão, meninas. Muitas bênçãos, viu? E vida longa e próspera para o canal, aumentando, crescendo cada vez mais, levando luz para tudo um todo. Amém. Um beijo. Obrigada. Beijo a todos.